Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da toxina botulínica na medicina e na dermatologia e na estética. Bom, toxina botulínica. A toxina botulínica é o famoso Botox. Nós também temos o Prosigny, nós temos o Dysport, nós temos o Botulift, nós temos o Xeomin, nós temos uma gama de toxina botulínicas no mercado para o mesmo efeito. E cada médico, de acordo com a sua experiência, vai eleger aquela que mais é satisfatória para o seu paciente. As indicações da toxina botulínica, principalmente na dermatologia, ela vai indicada para as ruguinhas de expressão. Ou seja, essas rugas em que a musculatura, quando age, vai deixar transparecer na pele o movimento dela que está lá embaixo. Então, são essas que eu desenhei na nossa modelo. Certo? Então tem as ruguinhas perioculares, tem as ruguinhas do nariz, a ruga da glabela e as rugas frontais. Essa é a aplicação básica da toxina, mas também nós podemos fazer a toxina botulínica para sorriso gengival, aquela pessoa que sorri e eleva muito os lábios. Nós podemos fazer a toxina para pescoço, para algumas ruguinhas do pescoço. Nós podemos fazer para hiperidrose das mãos, ou seja, sudorese excessiva das mãos, das axilas, dos pés. E para que o médico faça a toxina botulínica, ele tem que conhecer muito a anatomia, porque a toxina botulínica ela vai ser colocada no músculo que eu quero paralisar. Então, se porventura eu coloco num músculo que, por exemplo, caia a cauda da sobrancelha, eu vou ter uma queda e uma pitose, que seria uma descida da pálpebra, por exemplo, é uma das complicações da toxina. Para que a gente faça a toxina, então, como eu disse, nós precisamos conhecer muito a anatomia. Na forma básica da toxina, então, eu vou paralisar a musculatura frontal, que age nesse sentido, a musculatura do meio da sobrancelha, que é da glabela, a musculatura dos pezinhos de galinha e as rugas do coelhinho. Porque quando a gente paralisa essa região, o paciente compensa a falta dessa musculatura sorrindo desta maneira. Então, o que eu vou precisar? Em primeiro lugar, então, nós vamos marcar o paciente os pontos que a gente quer ter a ação da toxina. Então, lembre-se que o ponto que eu colocar a toxina é o ponto que vai ficar paralisado por um determinado período de tempo. Então, se eu fosse fazer na nossa modelo, as ruguinhas do coelho, que é chamada rugas de coelho mesmo, essa do nariz, a ruga da glabela, e para cada musculatura eu tenho que colocar uma unidade necessária para paralisar aquela musculatura. Então, a mulher ela tem uma musculatura mais frágil, mais fraca nessa região, o homem tem a musculatura mais forte nessa região. Então, já sabendo disso, as unidades que eu vou utilizar são maiores na região em que a musculatura tem uma potência maior de contratura. A toxina botulínica ela é dividida, a maioria das vezes, para um frasquinho que tem 100 unidades ou 150 unidades é diluído para 2 pacientes. Então, necessariamente, eu vou precisar de 50 unidades para que eu faça a paralisia da musculatura do paciente. Se eu fosse fazer na nossa boneca, então, a agulha é agulha de insulina. Por quê? Precisa ser agulha de insulina, porque eu preciso ultrapassar a pele e chegar até a musculatura que eu quero trabalhar. Então, se eu fosse fazer na nossa boneca, então ela já estaria preparada com uma pomada anestésica, então a dor da picadinha o paciente acaba não sentindo. Então, simulando, eu venho a musculatura orbicular, eu quero paralisar esta parte da musculatura para que eu tenha ação de um estiramento, de uma paralisia, para que eu melhore os pés de galinha. Então, seriam basicamente 3 pontinhos, um aqui e um aqui. Paralisando essa região, eu também já levanto um pouquinho a cauda da sobrancelha. Esta região, a gente paralisa 2 tipos de musculatura, o próceros e o corrugador, que é uma musculatura que faz esse movimento e que puxa isso para baixo. Então, eu tenho que paralisar os 2. Normalmente, em pacientes que são do sexo masculino, a gente tende a paralisar um pouquinho menos para que ele fique um pouco expressando esse movimento. Então, os pontos seriam esse, fazendo assim para que vocês vejam melhor. Esse pontinho e este ponto. E a musculatura da fronte, cada um tem a sua musculatura agindo de uma certa maneira.
tem pacientes que têm essa musculatura agindo nesse sentido. Então, cada paciente é uma aplicação diferente da toxina botulínica. Depois que eu faço a toxina botulínica, então só para que vocês vejam os pontinhos marcados, tá? Para que, depois que eu faço a aplicação da toxina botulínica, as orientações que nós fazemos para os pacientes são, por um período de 4 horas, não posso manipular o local, não posso baixar a cabeça, tudo que faça aumentar a pressão sanguínea nessa região eu não posso fazer, praticar esportes, deitar-se por um período de 4 horas, que é o período que a proteína da toxina botulínica vai se fixar na musculatura. Contraindicações para fazer. Paciente com uma super expectativa de resultado, aqueles pacientes que têm rugas muito marcadas, a toxina não vai fazer tanto efeito. Gestantes, pacientes com infecção de pele no local, ou seja, eu não vou poder picar, não vou poder fazer as picadinhas no local em que eu tenho uma pele infectada. E pacientes com doenças da junção neuromuscular ou pacientes com doenças musculares. A toxina, ela sempre vai agir, ela vai começar a agir no segundo dia e o seu efeito total se dá por volta do 15º dia. Ou seja, por mais que você explique, às vezes para o paciente, ele liga no dia seguinte e fala, eu não tive ação ainda da toxina. Então, a toxina sempre coloque na sua cabeça, para que eu tenha uma interação dela com a junção do nervo com o músculo, para que haja a paralisação, eu tenho que ter este período de tempo de acomodação e de tempo da ação da toxina, que seria então de 2 a 15 dias. Então, o efeito da toxina é muito promissor quando bem indicado, não tem data ideal para se fazer, tem pacientes muito jovens com linhas de expressão, com rítides, que são as ruguinhas querendo se formar nesta região, então já está indicado desde que não haja contraindicação. Então, esse é o efeito básico, essa aulinha que eu acabei de falar para vocês, são os efeitos básicos da toxina dentro da dermatologia e o uso dentro da dermatologia e da estética. Espero que não tenham ficado dúvidas, agradeço vocês a atenção, um abraço.